Olá, a perfeição em Bhakti, a perfeição em conseguir perfeição, em adquirir perfeição, para que a gente possa, nós, almas condicionadas, possamos servir mais e melhor ao Supremo, ao Senhor Supremo, a personalidade de Deus, o todo atrativo e todo atraente. Então, vamos nesse processo e viemos neste processo falando sobre como os processos que precisamos adquirir para que possamos entrar nessa perfeição. E no último compartilhamento aqui da leitura foi se falado sobre o mantra Hare Krishna, onde você vai buscando esse cantar para se aperfeiçoar, para limpar sua mente, para limpar seu coração, para que você possa ser levado a uma plataforma transcendental, onde você vai superar todos esses apegos materiais e se colocar no sentido do autoaperfeiçoamento, que é, primeiramente, você não cair em lamentação e deixar que os problemas dilacerem seu coração. Então, antes que você entre nesse estágio, você deve nutrir Bhakti no seu coração. Essa devoção que vai te levar a alçar voos maiores dentro deste processo de devocional, esse processo de Bhakti Yoga. A palavra devocional pode ter um contexto religioso, mas não é, é uma prática. É uma prática, é uma ciência. A devoção é uma ciência. A gente primeiramente tem que saber quem nós somos, e para isso existe a leitura da ciência sagrada da Bhagavad Gita, que é a canção do Supremo, onde lá o próprio Supremo, em 18 capítulos e mais de 600 versos, ele vai orientar a nós, almas condicionadas, como a gente alcançar esse sucesso em servi-lo mais e melhor a cada dia. Então, na própria Bhagavad Gita, no capítulo 17, verso 16, a suprema personalidade de Deus, na filosofia védica chamada de Krishna, um todo atrativo, todo atraente, fala de mais duas importantes qualidades, sem duplicidade e introspecção. Então, vamos agora ler sobre sem duplicidade e introspecção. Sem introspecção ou gravidade, a pessoa é superficial. Então, se a pessoa ela não vai buscar a sua própria introspecção, dentro do seu estudo, dentro da sua pureza, em alcançar Bhakti, porque nós não somos puros. Se nós fôssemos puros, nós não nasceríamos nesse planeta Terra. Mas, dentro desse processo, existem muitas e muitas pessoas que são superficiais e periféricas, das almas condicionadas em corpos condicionados, que não têm essa gravidade. Que é essa gravidade? Como é que ela pode ser explicada de uma forma mais aprofundada? Essa gravidade é você sair da periferia de quem você é e se mostrar quem realmente você é. E isso é agir sem duplicidade. Porque quando você fica rodando em ciclos, você não se conhece e você não deixa o outro lhe conhecer, você vai ser uma pessoa superficial. Você vai ser uma pessoa sem gravidade. Voltada para fora de si mesma, ela acaba correndo atrás de migalhas de prazeres sensoriais. Então, quando você não se conhece, você vai correr atrás de migalhas. Você não vai saber quem é você. E você vai estar sempre se deixando manipular pelas pessoas e vai estar sempre se sentindo satisfeito com migalhas de prazeres dos sentidos. Portanto, misturar a consciência de Deus com o gozo dos sentidos é uma grande bobagem, uma vez que o gozo dos sentidos conecta a pessoa aos modos da natureza e, com isso, a mantém insatisfeita e desequilibrada. Por quê? Porque você vai estar sempre rodando, uma hora na bondade, outra hora na ignorância, outra hora na paixão. E você não vai se manter equânime, porque a equanimidade vai te levar à pureza Shuddha Sattva, que é a pureza de Deus, a pureza divina. Mas a pureza material ainda é chamada de simplesmente de bondade, a pessoa ser bondosa. E aí, quando você se satisfaz em apenas estar colhendo migalhas, você não está valorizando quem realmente você é.
porque Deus te deu poder, Deus te deu talentos. Jesus, na Bíblia, ele tem a parábola dos talentos. É só ler, e aí você vai se reconhecer. Obviamente, a não duplicidade deve incluir a não duplicidade consigo mesmo. Em outras palavras, ninguém deve estudar a literatura védica por mera curiosidade, sem o interesse de aplicar o que foi compreendido. Porque quando você aplica a teoria, você vai ter o resultado. Muito menos estudá-la para se autopromover visando tornar um palestrante reconhecido. Jamais. De que vale alguém se tornar um PhD na teoria e um analfabeto na prática? Isso é o meu mestre espiritual, Chandramukha Swami, que está escrevendo. De que vale alguém se tornar um PhD na teoria e um analfabeto na prática? Então, São Yatvan, Shaun Yatvan é, portanto, uma importante austeridade da mente e tem a ver com praticar o que se está aprendendo, ensinando. Então, se você está ouvindo essa leitura aqui dos nossos mestres, você precisa aplicar na sua vida, não ficar na mero ouvir. Porque daqui a pouco você vai esquecer, vai se corromper novamente, e vai se satisfazer novamente com migalhas. Porque é o que, quando a gente se satisfaz com migalhas, a gente não se reconhece em si próprio, quem nós somos de verdade. Na verdade, consegue ensinar bem quem pratica bem. Só assim pode realizar, obter a percepção direta daquilo que estudou. Então, eu venho estudando filosofia védica há mais ou menos 3 anos. Venho tentando praticar Bhakti Yoga e Yoga da Devoção há mais ou menos 3 anos. Eu não me considero erudita, eu não me considero professora, eu não me considero mestre guru, nem nada. Mas, de uma certa forma, eu posso reconhecer que, dentro da minha pequena humildade, que eu tenho a capacidade mínima possível de me ajudar e tentar ajudar quem quer ser ajudado. Não se trata de estudar para ser aplaudido como um bom palestrante. Isso também é uma espécie de luxúria. Enfim, agir sem duplicidade, ser transparente consigo mesmo e com os demais é uma importante austeridade da mente, assim como é a satisfação mental. Então, você se deixar reconhecer, ser reconhecido pelaquela pessoa que está do seu lado, não no sentido de valorizar você, de engrandecer você, de colocar você no patamar e dizer, ó, você é inteligente, você é isso. Não, 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 não. Quando você escuta um elogio, você entrega aos pés de Deus, você entrega aos pés de Lótus, a suprema personalidade de Deus. Porque já que ela é uma pessoa, já que ele é uma pessoa suprema, ele tem pés. Se eu tenho pés, ele tem pés, então, mas os pés dele são transcendentais, são supremos. E aí a gente tem que entregar todas as glórias que vêm para nós, para ele, porque a glória é de Deus, como diz os evangélicos, e não nossa. E nesse processo, a gente vai se satisfazer em Deus e não satisfazer o nosso falso ego. A terceira austeridade é Maunan. Geralmente os yogis, aqueles que estão se relacionando com Deus, se dedicam a Manua Vatra, votos de silêncio. Esse voto é melhor do que falar disparates, mas está longe de seu ideal. Então, aqui vamos citar um sábio indiano, uma personalidade transcendental chamada de Prahlada Maharaj, diz que pessoas santas, porém incompletas, se interessam mais pela sua própria libertação. Essas palavras demonstram que ele não aprecia quem, sem ocupar-se com o bem-estar dos outros, evita as grandes cidades e permanece isolado sobre o voto do silêncio. Ou seja, não é que você vai para dentro de uma caverna e se fechar dentro dela, não. Mas dentro da sua casa você pode fazer a sua própria caverna. Aqui em casa, eu faço aqui da minha casa uma caverna onde eu posso meditar, onde eu posso cantar os santos nomes de Deus, onde eu posso estudar, onde eu posso compartilhar sabedoria, onde eu posso ler as escrituras sagradas, onde eu posso me elevar todos os dias e oferecer todos esses votos à suprema personalidade de Deus em amor, devoção e gratidão. Então, neste processo, a gente deve entender que a gente precisa estudar, aprender, compartilhar e se elevar em ensinar a consciência de Krishna para o maior número de pessoas. E por que consciência de Krishna? Consciência de Deus. Srila Prabhupada, um erudito, um filósofo, uma alma autorrealizada em Deus, veio a este lado de cá ocidental, para esses países materialistas, fundar a sociedade para a consciência de Krishna, para que a gente tenha consciência de Deus, porque a gente já tem muita consciência material e pouca consciência de Deus. Então,
nesse processo de mão, não deve ser entendido como simples voto de silêncio, mas como falar as coisas certas nas horas certas, nas ocasiões certas. Existem 3 tipos de austeridades. Austeridade da fala, às vezes é melhor pensar, sentir e se calar. As austeridades do estômago, saber o que comer, como comer, na hora que deve se comer, e ter autocontrole com os alimentos. E as austeridades sexuais, que são as nossas austeridades de buscar apenas ter um relacionamento sexual com aquela pessoa que você está no momento, e não ficar por aí pulando de galho em galho, porque ele vai no oposto do caminho que Deus quer que nós andemos, os caminhos retos do Senhor. É claro que a língua precisa ser controlada, e há 2 maneiras de fazer isso, 2 maneiras de controlar a língua. Uma delas, a reativa, é deixar de falar disparates. Ou seja, tem pessoas que ficam o tempo todo falando coisas desnecessárias, chamadas de prajalpa. São conversas desnecessárias sobre coisas desnecessárias. E a outra é proativa, é falar de Krishna para as pessoas interessadas, que é um ótimo assunto, você trazer a pessoa para a consciência de Deus, para a consciência de Krishna, e começar a falar, cante os santos nomes de Deus, o mantra Hare Krishna, e seja feliz, porque sua vida mudará. E o que é que a gente quer tanto nesse mundo material? Apenas 2 coisas, ser feliz e retirar tudo aquilo que impede a gente de ser feliz. Isso eu aprendi com um mestre, um professor, Prabhupada Devananda. Ele ensinava isso nas aulas para os alunos. Que a gente vive aqui nesse mundo material apenas atrás de 2 coisas, ser feliz e retirar tudo aquilo da nossa vida que não traz felicidade. Mas o que não traz felicidade, que a gente ainda não descobriu, é a gente não buscar a consciência de Deus. Aí, isso sim, vai levar você para o cativeiro terreno, porque ou você pensa em Deus ou você pensa na matéria. Não existe mais ou menos. Entende? Então, nesse processo, o voto do silêncio absoluto é um contrassenso. Ninguém deve deixar de ajudar o outro a compreender sua natureza espiritual. Você é uma alma, eu sou uma alma, vamos estudar sobre isso. E a restabelecer sua relação com Krishna, só porque está fazendo um voto que visa seu próprio interesse. Na verdade, Krishna aprecia especialmente aquele que ensina o segredo supremo da consciência de Krishna para os demais. Bhagavad Gita, capítulo 18, 68 a 69, os versos. Para aquele que explica aos devotos esse segredo supremo, o serviço devocional puro está garantido. E no final ele voltará a mim. Não há neste mundo servo que me seja mais querido do que ele, nem jamais, nem nunca jamais haverá alguém mais querido. Que tipo de servo, que tipo de devoto, que tipo de praticante de Bhakti Yoga, da devoção, é querido por Deus? Aquele que ensina o segredo que é, você é uma alma, pratique serviço devocional, tenha consciência de Krishna, ouça, fale, compartilhe, leve a consciência de Krishna para todas as almas, sem exceção. Não importa se é pobre, rico, verde ou vermelho, branco ou preto, índio, mulato, mestiço, não importa. Importa que você precisa cumprir o seu Dharma, que é você ter essa consciência e levar essa consciência para os demais. Então, o ideal, segundo Krishna, é que toda fala seja veraz, agradável e benéfica. Veraz não no sentido de falar verdades mundanas, mas de apresentar verdades profundas. Por exemplo, quando você lê um verso desse para aquele que explica aos devotos esse segredo supremo, então você está falando coisas, apresentando verdades divinas e não verdades mundanas. Você não está incentivando ninguém a se condicionar mais ainda nas coisas do mundo, mas você está buscando as escrituras, procurando ler, trabalhar elas na sua vida e buscar temas que vão elucidar a vida de outras pessoas, porque nesse sentido você vai estar agindo em consciência de Deus. E você não vai estar agindo em consciência material, nem agindo em duplicidade, nem muito menos, como fala aqui o começo da nossa leitura, que sem duplicidade e introspecção, sem introspecção
ou gravidade, a pessoa é superficial. Mas quando você passa a falar de Deus, quando você passa a estudar sobre Deus, você sai dessa superficialidade e você vai mergulhar na linguagem gentil, na linguagem afável, na linguagem que provoque sentimentos amorosos nos outros que escutem você. A melhor linguagem que nós podemos falar é a linguagem que está apoiada nas escrituras sagradas, nas escrituras da consciência de Deus. E nesse processo é uma linguagem, repito, agradável, que toca os corações das pessoas e as beneficia em consciência de Deus. Controlar a fala significa também não inventar filosofia, estar livre de achismo, eu acho isso, eu acho aquilo, não, eu concordo com isso, concordo daquilo, quando você não tem conhecimento, quando você é um tolo e está na ignorância. Assim, Krishna, a suprema personalidade de Deus, menciona também o autocontrole, Atma Vinigraha, bem como a importância de agir sempre pensando na autopurificação. Pureza é força. Se você não se purifica, você não tem força. Enfim, ser introspectivo e aprender a escutar corretamente faz com que a mente da pessoa se satisfaça e se tranquilize. Desse modo, ela falará apenas no momento certo e se valerá das palavras certas. Afinal, Deus nos deu 2 ouvidos e somente uma boca. Palmas para meu mestre espiritual. Vou ler de novo. Deus nos deu apenas 2 ouvidos e somente uma boca. Então, vamos se controlar e vamos falar de Deus. Vamos levar a consciência de Deus para as pessoas. Vamos buscar essa purificação. Vamos alinhar esse pensar, esse sentir e esse agir. Desejar com a proposta de ter uma vida espiritual magnífica, uma vida espiritual prática e objetiva, onde você vai, através da sua natureza, ser purificado e buscar e ajudar na purificação do próximo, do outro que queira ouvir você. Os que não querem, infelizmente, a gente não pode estar dando murro em ponta de faca, porque a gente vai terminar se magoando consigo próprio, em tentar e não conseguir, e o outro vai ficar chateado com você porque você não passa de um insistente. Então, para tal, deve-se cantar constantemente o mantra Hare Krishna, e a conclusão é que precisa aceitar esse pacote especial dado por Deus para a nossa purificação. Com gratidão, eu encerro mais um dia de leitura com os nossos mestres espirituais. Perfeição em Bhakti, em devoção. Gratidão.